Bom dia, irmãos. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de setembro de 2020, nós teremos as nossas aulas dominicais. Aproveitando para anunciar que agora às 10 horas nós teremos a aula com o tema Paulo, oração missional. Às 11 horas nós teremos a aula infantil, que é Zaqueu, e também nós temos a aula dos adolescentes e do infanto juvenil, que estão em plataforma própria, ok? Aproveitando também para anunciar que às 19 horas o culto, então convide alguém, convide um amigo, convide um parente, né, para receber essa bênção às 19 horas, onde nós iremos ouvir a palavra do Senhor e estaremos ali meditando juntos, ok? Aniversariante da semana, nós temos um aniversariante essa semana, no dia 5 de setembro, no dia de ontem, aniversariou o irmão Samuel Ferraz dos Santos. Parabéns, Samuel, que Deus te abençoe grandemente. E vamos orar nesse momento. Nosso Deus eterno, amado Pai, te damos graças, Senhor, que estamos juntos para ouvir da Tua palavra, ouvir do Teu ensinamento para as nossas vidas, para saber, Senhor, como o Senhor quer que façamos, como o Senhor quer que nos relacionemos contigo, Pai, que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti e que possamos também, Senhor, ensinar outras pessoas através desse ensinamento recebido. O Senhor esteja abençoando, Pai, os nossos irmãos, professores, que têm se disponibilizado, Pai, dedicado tempo para poder trazer a Tua palavra às nossas vidas, os seus familiares também, ó Pai, que têm, juntamente com esses professores, ajudado. Também, Senhor, esteja abençoando, ó Pai, o irmão Cassiano, que tem sido incumbido de colocar todo esse material na plataforma, no site da nossa igreja, e que o Senhor esteja abençoando ele e sua família também, ó Pai. Esteja também, ó Pai, com o nosso pastor, que tem, ó Pai, dado essa confiança a todos da nossa igreja, para podermos, Senhor, continuar cultuando a Ti, louvando a Ti, ó Pai, e levando a Tua palavra a outras pessoas nos lugares mais longes possíveis, Senhor. Você esteja também com o irmão aniversariante, Samuel, abençoe a sua vida, para que ele continue, Senhor, firme na fé, que ele continue, ó Pai, apresentando os seus dons por onde quer que ele esteja, Senhor. Que Ele esteja abençoando grandemente a vida dele e de sua família. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém. Fique agora com a aula do nosso irmão professor Rogério e até a próxima.
Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã. E é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo. E eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos concede a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui para juntos compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. Agradecer também ao nosso pastor José Roberto Ribeiro, pastor da nossa igreja. Muito obrigado ao pastor que tem apoiado o nosso trabalho, tem dado as condições necessárias para que nós possamos continuar com esse trabalho. Agradecer também ao pastor e à irmã Esther, um grande abraço. Agradecer também ao irmão Cassiano que tem o trabalho de organizar, preparar e resumir todos os nossos vídeos lá na preparação da apresentação. Irmão Cassiano, um grande abraço, nosso muito obrigado. A irmã Júlia também, a irmã Pamela e também ao nosso irmãozinho Léo. Também agradeço a Ana que vai dar o seu bom dia nesta manhã. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Deus abençoe a todos. Muito bem. Agradecer também a irmã Aline, com a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem aí a incumbência de apresentar esse louvor através do piano. Que Deus abençoe a irmã Aline, irmão Jansen, nesse ministério importantíssimo que é o Ministério da Música. Também agradecer nosso irmão Abdias, o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida do nosso irmão Abdias. Nós vamos iniciar então, irmãos, a nossa aula da Escola Bíblica Dominical desta manhã. É a nossa 10ª aula. Então nós já estamos aqui na nossa 10ª aula da Escola Bíblica Dominical e o nosso assunto, a oração, que nós estamos tratando neste trimestre. E hoje nós vamos falar sobre Paulo, oração missional. O texto bíblico encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 1, Romanos, no capítulo 15, Efésios, o capítulo 1 e o capítulo 3, Filipenses, o capítulo 1. O texto áureo, Efésios, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19. Paulo, oração missional. Missional tem a ver com missão. Nada mais próprio, nada mais adequado, nada mais paralelo, nada mais direcionado a missões do que o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo que era um missionário nato, que desenvolveu um trabalho de missões extraordinário. Então, nós temos aqui essa oração que Paulo, hoje nós vamos ver a oração missional, a oração que tem a ver com missões, missão. Então, missional tem a ver com missão. Missão é a incumbência que alguém deve executar, tarefa que deve ser feita por alguém. Então, nós temos essa orientação aqui a respeito de missão para que nós entendamos o significado aqui da missão, do tipo de oração que o apóstolo Paulo desenvolvia. Então nós vamos ver essa oração, qual é o sentido dessa oração, qual é o significado dessa oração. As orações do apóstolo Paulo. Então, antes de olharmos para as orações do apóstolo Paulo, é preciso salientar que grande parte da sua vida de oração estava voltada para a missão de Deus. Então vejam que Paulo tinha exclusivamente a direção das suas orações na missão de Deus. E qual era a missão de Deus? A missão de Deus na época do apóstolo Paulo nada mais era do que expandir o evangelho por toda a Ásia Menor, por toda a região das viagens que o apóstolo Paulo fez ali por toda aquela parte baixa do Império Romano. Então, aquelas cidades que estavam ali às margens do mar Mediterrâneo. Então, a missão de Deus era a expansão do evangelho, que o evangelho chegasse ao maior número
de pessoas. O apóstolo Paulo tinha muitas pessoas sobre os seus cuidados. O apóstolo Paulo havia plantado igrejas em toda a Ásia Menor e muitos desses recém-convertidos estavam enfrentando perseguições, muitos estavam passando por necessidades, mas em todas as orações em que o apóstolo Paulo ora, o seu foco é a missão de Deus, ou seja, a expansão do evangelho, o estabelecimento das igrejas que Paulo plantava ali em toda aquela região que Paulo viajou. Ele tinha um cuidado muito grande para que as igrejas fossem firmadas, fossem estabelecidas e ganhassem uma certa estabilidade. Então a oração era na direção das igrejas que estavam se formando. A oração do apóstolo Paulo, essa oração missional, ela tinha sempre esse sentido, na direção daqueles novos convertidos, na direção daquelas novas igrejas que estavam sendo plantadas ali em todas aquelas regiões. Então o apóstolo Paulo orava para que esse trabalho pudesse cada vez mais tomar corpo, cada vez mais se estabelecer ali em toda aquela região. Então, o significado da oração missional aqui, a oração do apóstolo Paulo, que nós vamos estudar mais precisamente, então tem essa visão, esse foco, essa direção, na direção de todos os novos convertidos e todas aquelas igrejas que estavam nascendo naquelas regiões. Nosso primeiro texto, então, nós vamos ler aqui, a Ana vai ler para a gente, encontra-se em 2 Coríntios, no capítulo 1, o versículo 10 e o versículo 11. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Nesse texto aqui nós vemos, do versículo 1 até o versículo 9, aqui de 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, o apóstolo Paulo faz um relatório da sua atividade missionária. Então o apóstolo Paulo, ele vai ali, ele chega até, ele faz um relatório à igreja de Corinto, aos irmãos da cidade de Corinto, da igreja que estava na cidade de Corinto, ele faz ali todo um relatório da sua atividade missionária. E ele leva ali, ele faz essa apresentação aos irmãos da igreja em Corinto. Então, depois de fazer, ao final de fazer, terminando esse relatório, o apóstolo Paulo, ele reafirma a sua confiança na providência de Deus como resultado das orações dos irmãos. Então, nós vamos ver aqui, nitidamente nesse texto, nós podemos observar essa característica aqui, o qual nos livrou, aí no caso Deus, nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então vejam a confiança que o apóstolo Paulo tem em Deus e ele conta com as orações dos irmãos. No versículo 11 nós vemos, ajudando-nos também vós, vejam aí que ele conta com o quê? Com a ajuda dos irmãos da igreja em Corinto, com as vossas orações. Vejam que Paulo, aqui ele conta com as orações dos irmãos a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Ou seja, esse dado graças a nosso respeito é dado graças em função do progresso do trabalho do apóstolo Paulo, desse caminhar, desse crescer do trabalho de evangelização do apóstolo Paulo, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então nós vemos aqui, o apóstolo Paulo entende que a oração dos irmãos
foi decisiva. Então a oração dos irmãos foi importantíssimo. Vejam como ele trabalha em paralelo com os irmãos. A oração é tanto da parte do apóstolo Paulo quanto os irmãos que oravam lá na igreja em Corinto. Então essa oração, a oração dos irmãos, foi decisiva para superar obstáculos que, do ponto de vista humano, não seria possível. Então nós vemos que todas aquelas dificuldades que o apóstolo Paulo passava, todas aquelas privações que o apóstolo Paulo enfrentava, ele enfrentava aqui com o aval e aqui com a condição que na retaguarda estava todas as orações dos irmãos que estavam ali na igreja de Corinto. Então, nós podemos, através desse versículo, ver a importância da oração em direção ao apóstolo Paulo, a oração em direção à missão que o apóstolo Paulo desenvolvia na evangelização dos povos gentios. Instrumento de luta. O apóstolo Paulo acredita na oração como um instrumento de luta espiritual ao convocar os irmãos da igreja de Roma a se unirem a ele em oração. Então nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, no próximo texto, nós vamos ver nitidamente que o apóstolo Paulo usa a oração como um instrumento de luta, um instrumento de resistência. Então nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, ele se impõe como um lutador através da oração. E nessa oração, ele convoca a que todos os irmãos da igreja de Roma a se unirem a ele em oração, a orarem juntos. E o nosso próximo texto encontra-se em Romanos, no capítulo 15, o versículo 30, que a Ana vai ler para a gente. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Muito bem, então nós vemos aí nitidamente definido a oração do apóstolo Paulo. Ele coloca aqui, ele convida, ele convoca todos os irmãos da igreja para que junte-se a ele. Então, junte-se juntamente com ele nessa luta, a luta pela missão. Então vejam, aqui nós podemos ver que o conceito que o apóstolo Paulo tinha a respeito da oração é bem diferente da maioria das motivações que nos levam a orar hoje. Orar para o apóstolo Paulo era lutar, era manter-se em luta, era estar em luta, era uma batalha constante. E que luta é essa? Não era uma luta comum, uma luta dele particularmente, mas era a lutar pelo progresso da missão de Deus. Então ele lutava, ele se colocava nessa missão, que é a missão de expansão do evangelho. Paulo tinha esse objetivo muito nítido na sua carreira, no seu ministério. E aqui Paulo, ele revela muito claramente nesse texto que ele contava com eles eram parceiros de essa parceria de oração, eles eram parceiros de oração. Então aqui os irmãos lá em Roma, eles eram convocados pelo apóstolo Paulo na direção dessa missão que era a expansão do evangelho, que era a estabilização de todas as igrejas que tinham sido plantadas em todas as regiões em que o apóstolo Paulo havia passado nas suas viagens missionárias. Então, nós vemos que a oração missional de Paulo, ela tem essa direção, ela tem esse objetivo. E aqui nós vemos, através desse texto, muito claramente definido. Orando pelos crentes em Roma. Na primeira oração, que encontra-se em Romanos, no capítulo 15, do versículo 5 até o versículo 6, o apóstolo Paulo ora pela unidade dos irmãos. Na segunda oração, que encontra-se em Romanos 15, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ora pela
alegria e paz dos irmãos da igreja de Roma, dos irmãos que vivem em Roma. Então, nós vemos aqui que nessa situação, nessas condições, esses irmãos que viviam em Roma, eles viviam num ambiente extremamente hostil, de muita hostilidade com os cristãos naquela época. Então aqui a oração do apóstolo Paulo pelos romanos tinha essas duas orações, tinha essas duas direções. Então, a unidade dos irmãos, a alegria e a paz. E nós vamos ver aqui o nosso primeiro texto aqui em Romanos 15, do versículo 5 até o versículo 6 e também o versículo 13, que a Ana vai ler para a gente. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui, ora, o Deus da paciência, então vejam aqui que essa expressão identifica a situação em que os irmãos lá em Roma viviam, os convertidos da igreja de Roma, lá, os convertidos que viviam na cidade de Roma. Nós já podemos ver nessa citação que o apóstolo Paulo fala, é porque isso aqui nós já conseguimos identificar as características em que aqueles irmãos viviam. Então vejam, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então vejam aqui que o apóstolo Paulo aqui, ele ora nessa direção. Provavelmente ali as circunstâncias em que aqueles irmãos viviam eram umas circunstâncias de difíceis dias eles viviam ali. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa oração e através desses termos que o apóstolo Paulo usa nesse texto, nós podemos identificar ali como eles viviam. Versículo 6, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam aí que o apóstolo Paulo aqui, ele faz um apelo, ele faz uma colocação muito, muito forte aqui, para que concordemente, ou seja, que eles tenham uma concordância nessa voz de glorificação, nessa voz de louvor a Deus, para que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é a tônica do apóstolo Paulo, que eles possam ter ali um ambiente que eles encontrem ali uma unidade no louvor e na glorificação de Deus. No versículo 13, nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele fala aqui nitidamente, e o Deus da esperança. Então vejam aqui que ele usa mais um termo aqui importantíssimo, que vai nos dar o entendimento de toda a situação que eles passavam ali em Roma. Então, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Vejam, a crença dos irmãos ali em Roma estava ali meio que em xeque. Então o apóstolo Paulo faz essa citação para que eles se fortifiquem na crença, para que eles sejam cheios de gozo, se encham de todo gozo e de paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então vejam que é importantíssimo aí essa união, para que eles tenham aí um único desejo, um desejo comum na direção de louvar a Deus, e nessa atitude de louvar a Deus, eles possam ter gozo, eles possam ter paz, eles possam crescer em conhecimento, eles possam crescer, eles possam estar ricos de esperança e do poder do Espírito Santo de Deus. A nossa próxima oração aqui, que o apóstolo Paulo faz, nós relacionamos aqui, orando pelos crentes
em Éfeso. Éfeso era o centro de adoração, da adoração de Diana. Essa Diana aqui era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade, enfim. Então, nós podemos já identificar aqui em que circunstâncias viviam ali os crentes em Éfeso. Lá, o apóstolo Paulo e os seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa com a mensagem do Evangelho. Então vejam que uma cidade totalmente tomada pela idolatria, uma cidade que vivia numa circunstância completamente contrária aos preceitos, aos princípios do Evangelho. Então Paulo aqui encontra uma dificuldade muito grande nessa cidade de Éfeso, e ali então ele ora, ele se coloca em oração pelos irmãos lá em Éfeso. E nós vamos ver o texto que encontra-se em Efésios, no capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 19, que a Ana vai ler para a gente. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí então temos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria. Então, aqui, irmãos, nós temos que, ao lermos a palavra de Deus, nós temos que ser aqui um pouquinho que investigadores, né? Então, o investigador, ele vai pegando o quê? As evidências. Então, pelas evidências, ele vai descobrindo o que teria acontecido, como que aconteceu, como se deram os fatos. E aqui nós podemos fazer um pouco desse exercício aqui. Então, nós vemos aqui algumas evidências nesse texto. O espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Então, quando nós vemos essas palavras, espírito de sabedoria, espírito de revelação, conhecimento, nós entendemos ali que aqueles irmãos viviam em uma situação que haveria necessidade, que era preciso de todo conhecimento, de toda sabedoria, teria que haver a revelação. Revelação do quê? Revelação do poder de Deus, revelação do amor de Jesus Cristo por todos eles, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vejam, vos conceda. Então, Deus iria conceder para eles esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação e esse espírito de conhecimento, para que eles enfrentassem, para que eles pudessem ali transpor aquela situação em que eles viviam ali na cidade de Éfeso. Iluminados os olhos dos vossos corações. Vejam, então, mais algumas, nós podemos aqui observar mais algumas evidências aqui do texto, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então vejam, o chamamento para que será? Por que será que eles eram chamados? Por que os irmãos ali da igreja em Éfeso, eles foram chamados? Eles foram chamados para serem separados de toda aquela situação em que eles viviam. Qual a riqueza no chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então nós podemos ver aqui, santos significa o quê? Separados. Então, mais uma evidência, nós podemos nitidamente aqui perceber que a condição daqueles irmãos, eles tinham que ser o quê? Separados, eles tinham que viver de uma forma isolada de toda aquela circunstância em que vivia a cidade de Éfeso, no qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai em direção,
ele se coloca com a certeza do poder de quem? Do poder de Deus, para que todas essas características, para que todas essas prerrogativas que aqueles irmãos precisam para vencer aquela situação em que eles viviam, possa ser adquirida, possa ser recebida através do poder de Deus. Então, a oração do apóstolo Paulo aqui em Éfeso, aos Efésios, aquela igreja que estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, tinha essa direção, para que eles se mantivessem ali com sabedoria, para que eles tivessem ali um espírito de clareza, de identificar qual seria a posição que eles deveriam permanecer para se separarem de toda aquela atividade, de todas aquelas circunstâncias em que aquela cidade vivia. Orando pelos crentes em Éfeso. Então nós temos aqui mais uma oportunidade do apóstolo Paulo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ora para que os crentes de Éfeso sejam fortalecidos com o poder pelo Espírito de Deus. Então, novamente aqui, o apóstolo Paulo orando pelos crentes em Éfeso que encontram-se, que vivem, que estão numa cidade, que estão passando por situações ali, que precisam do apoio, que precisam das orações do apóstolo Paulo. E nós vamos ver aqui no nosso próximo texto, Efésios, no capítulo 3, o versículo de 16 a 19, que é também o nosso texto áureo e que a Ana vai ler para a gente. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós vemos aqui nitidamente a oração, uma oração forte do apóstolo Paulo, uma oração que o apóstolo Paulo faz na direção da situação em que os irmãos lá na igreja de Éfeso estão vivendo, para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, a riqueza da glória de Deus, então toda a riqueza da glória de Deus, todo o esplendor da glória de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Vejam que interessante, o apóstolo Paulo aqui, ele não pede nada de material, irmãos. Ele não pede carro, não pede casa, não pede saúde, não pede livramento. Não, ele pede aqui para que Deus conceda que eles sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. Vejam aqui, essa oração do apóstolo Paulo é profundamente espiritual, para que eles sejam fortalecidos espiritualmente. Então vejam o teor da oração do apóstolo Paulo. E assim, quando eles forem totalmente fortalecidos nesse homem interior, habite Cristo no vosso coração. Então aqui é interessante que o coração vai ser habitado por Cristo quando o homem interior estiver bem equilibrado. E aí quais são as circunstâncias? Vejam aí, pela fé, estando vós arraigados, ligados, alicerçados, presos, abraçados, alicerçados em amor. Aqui o que o apóstolo Paulo fala que é importantíssimo que eles estejam ligados em amor, que o amor seja a tônica da união, da comunhão dos irmãos ali em Éfeso, a fim de poderdes compreender. E aí só quando eles obterem essa condição do homem interior, que eles forem totalmente estabelecidos em Cristo, eles vão compreender com todos os santos. Olha que interessante, não é sozinho, não é cada um. Não é cada um por si, não, é com todos os santos. Vejam que a experiência desse evangelho, a experiência do cristianismo é o quê? Ela é plural, ela não é única, ela é coletiva. Nós vemos aqui com todos os santos, eles vão compreender, todos irão compreender o quê? Qual é a largura
e o comprimento e a altura e a profundidade. Quando o apóstolo Paulo coloca esses termos aqui, nós conseguimos entender nitidamente que esse largura, comprimento, altura e profundidade abrange todos os extremos que nós podemos entender. Abrange todas as distâncias, todos os comprimentos, os tamanhos, todas as dimensões que nós possamos entender. Então, eles vão compreender com todos os santos nessa profundidade. Compreender o quê? E conhecer. Compreender e conhecer o amor de Cristo. Qual é o amor de Cristo? O amor de Cristo é aquele amor que Cristo se deu por todos nós na cruz do Calvário. E é aí que nós vamos compreender, quando nós estiver com o nosso homem interior firmados nas verdades de Deus, aí então nós vamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Os irmãos já tentaram imaginar o que é isso? A plenitude de Deus? Para quando nós conseguirmos entender, quando nós conseguirmos alcançar, atingir a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo é nesse sentido, nessa direção. Esse intuito da oração do apóstolo Paulo é de fazer o quê? Fazer com que todos sejam tomados da plenitude de Deus. Mais uma oração do apóstolo Paulo. Então aqui, o apóstolo Paulo aqui, ele ora pelos crentes da cidade de Filipos. Ele ora pelos crentes em Filipos. Os resultados que o apóstolo Paulo deseja ver na vida dos filipenses é que eles aprendam a discernir o que é melhor. Então, o desejo do apóstolo Paulo aqui, a oração do apóstolo Paulo é justamente nessa direção, na direção em que os filipenses, aqueles que estavam ali na igreja da cidade de Filipos, eles aprendam a discernir, a identificar o que é o melhor. E o nosso texto, Filipenses, no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11, que a Ana vai ler para a gente. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do Espírito de justiça, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então aqui nós vemos a oração que Paulo faz pelos filipenses, e também faço esta oração. Então vejam aqui que Paulo se coloca nitidamente na condição de orar pelos filipenses, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Nunca nós podemos aqui identificar o apóstolo Paulo orando por si mesmo. O apóstolo Paulo sempre faz a oração aqui na direção de alguém, na direção do trabalho missionário. Na oração, a oração do apóstolo Paulo é sempre direcionado com este foco, com essa atitude, pelo interesse dos irmãos, pelo interesse da igreja e pelo interesse da missão do evangelho. E aqui nós vemos nitidamente o apóstolo Paulo orando que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Que eles vão conhecer a quem? Conhecer a Deus. Que eles vão ter a percepção de quê? A percepção do amor de Deus. E aqui nós podemos ver, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, a direção da oração do apóstolo Paulo pelos filipenses é justamente para que eles entendam as coisas excelentes, as coisas melhores, para que eles optem pelo melhor e serem sinceros e inculpáveis, ou seja, todas as suas atividades, os seus atos
eles sejam atos puros diante de Deus para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Então, a justiça que os irmãos lá, os filipenses, vão encontrar, vão conseguir, vão obter só mediante a graça de Jesus Cristo, para única e exclusivamente apenas um objetivo, que é a glória e o louvor de Deus. Essa é a oração. Essa é o objetivo da oração do apóstolo Paulo. Nós podemos ver aí que todas as vezes, que em todas as orações que o apóstolo Paulo se dedica, se coloca em oração, nós podemos ver que o objetivo é sempre na missão do Evangelho, é sempre para estabelecer as igrejas, para que as igrejas obtenham a estabilidade de permanecer em pé, de se robustecer, de cada dia mais estarem firmes. E assim, todos os irmãos que faziam parte dessas igrejas, o apóstolo Paulo orava nessa direção, nesse sentido, para que os irmãos fossem fortalecidos pelo amor e pelo entendimento de Deus. Chegamos mais uma vez, irmãos, à nossa conclusão. Então, uma lição extraordinária como essa, sempre que nós falamos do apóstolo Paulo, nós conseguimos absorver extraordinárias lições, extraordinários ensinamentos. Nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, existem 21 ocasiões em que o apóstolo Paulo ora. Então nós podemos ver aqui, se nós estudarmos as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós vamos identificar aqui que o apóstolo Paulo se coloca 21 vezes em oração. E em todas essas ocasiões em que o apóstolo Paulo ora, em todas essas ocasiões, o apóstolo Paulo ora vinculando, ou seja, colocando, sempre anexando uma situação ou uma pessoa à missão de Deus no mundo. Então, essa missão, como nós falamos anteriormente, a missão era de que o Evangelho de Jesus Cristo se expandisse. A missão de Deus aqui, o grande intuito daquela época, o grande anseio que o apóstolo Paulo tinha era de levar essa missão de Deus, era de levar esse Evangelho de Jesus Cristo, fazer esse Evangelho de Jesus Cristo ser conhecido em todas as regiões por onde ele passou, que não foram poucas. Então, a vida do apóstolo Paulo sempre foi essa tônica, sempre foi esse objetivo de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos quantos ele cruzassem. Então nós podemos ver aqui que a missão do apóstolo Paulo aqui era de chegar até onde ele conseguisse alcançar, levando sempre a missão de Deus. Então, sempre nós podemos aqui identificar a oração do apóstolo Paulo era sempre com essa mesma condição, com essa mesma característica de levar o Evangelho ao povo, de fazer o nome de Jesus Cristo conhecido. Nós vamos encerrar e eu gostaria de convidar os irmãos e amigos para que nesse momento abaixe sua fronte e feche os seus olhos para que nós possamos encerrar esse estudo de hoje orando. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez, ó Pai, pudemos aqui estar estudando e estar aprendendo sobre um assunto de tão grande importância nas nossas vidas nos dias de hoje. Que nós possamos ter, ó Pai, que nós possamos aprender, ó Deus, com o nosso irmão, o apóstolo Paulo, a orar na direção da tua missão, orar em direção às vidas que carecem do teu amor, às vidas que carecem do favor de Jesus Cristo, que deu a sua vida no Calvário para resgatar todos os pecadores. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai,
que nós possamos ter essa mesma atitude, a atitude que o apóstolo Paulo teve, de orarmos, de termos, ó Pai, o nosso desejo para que vidas sejam alcançadas. Seja conosco nesta manhã, ó Pai, alcance os corações, toca, Senhor, nas vidas que estão neste momento vendo ou que virão a ver essa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Por isso, Senhor, nós oramos agradecidos e te suplicamos que Tu nos dê um dia na Tua presença. Fica conosco, Senhor, nós oramos agradecidos, em nome, pelo amor do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, irmãos e amigos, por mais uma vez nós podemos aqui estar juntos na nossa Escola Bíblica Dominical, e eu já convido de antemão a todos quantos estão aí nos assistindo para que possam estar conosco, se Deus assim permitir, no próximo domingo para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!